O ser humano desenvolveu a linguagem. Ele trouxe, assim, uma grande contribuição para a sua existência. Mas a pergunta que fazemos hoje, o que a linguagem esconde do ser humano e que é muito relevante? Esse é o tema de vídeo, o nosso tema de hoje. Então, vamos ao vídeo. Eu gosto de visitar museus. Vejo o museu como uma escola viva que transmite de uma maneira muito clara muita coisa que seria quase impossível somente lendo nos livros, né? Ou vendo pela internet. Então, aqui em cima tem um museu que eu tive a oportunidade de visitar, que é o Museu de História Natural de Nova York. À esquerda, essa foto também foi tirada lá, é tirado lá. E abaixo, o Museu de História Natural de Washington. Esses museus têm realmente um volume de peças impressionante, e eu recomendo aí para aqueles que têm essa condição de visitar esses museus. Não só esse, como qualquer museu que contribui para o conhecimento humano, né? E aqui nós temos, no próprio museu, as figuras ligadas à evolução do cérebro. Então, a gente tem aqui uma árvore, né, sobre essa evolução, e temos aqui o pensador. E aqui nós vamos encontrar uma linha de ligação às pesquisas de Maturana. Então, quero transmitir aqui o pensamento de Maturana sobre o crescimento do cérebro humano. E, a partir de um certo momento, que pode ter sido 150 mil anos atrás ou 500 mil anos atrás, o cérebro tem um crescimento bastante significativo, né? E Maturana atribui esse crescimento do cérebro ao desenvolvimento da linguagem. Então, a linguagem teria entre 500 mil e 50 mil anos atrás. Então, temos aqui Maturana, e ele tem um registro bastante interessante. Ele, que então tem essa teoria do crescimento do cérebro humano, é que quando o indivíduo começa a nomear algo, por exemplo, primeira vez que o ser humano coloca o nome árvore, um rótulo numa árvore, isso aqui chama árvore, isso é um abacateiro. Então, ele amarra como se fosse uma corda naquela figura e no rótulo. Então, nós podemos pensar que comunicação é muito fácil entre as pessoas. Só que o outro indivíduo também pegou uma árvore, abacateiro, e deu esse rótulo. Então, os dois têm um rótulo, mas o abacateiro do rótulo dele com o abacateiro do meu rótulo são distintos. Por isso que a comunicação não é tão fácil. Cada um realmente põe rótulo em algo, numa imagem, em algo que ele viu ou que ele sentiu, mas que é muito próprio do próprio indivíduo, de acordo com a relação. Às vezes o indivíduo pôs um rótulo só baseado numa leitura, numa imaginação de algo, né? E outro põe o rótulo baseado numa vivência sobre aquilo. Então, é interessante esse conceito da corda amarrando o rótulo a algo vivenciado pelo indivíduo. Então, vamos lá sobre a teoria sobre o crescimento do cérebro, né? A real origem da linguagem verbal pode ser rastreada em um período que vai até 50 mil anos atrás. Quer dizer, é muito fácil rastrear que ela surgiu de 50 mil anos para cá, né? Mas a maioria dos linguistas acha que a origem é bem mais antiga que é isso. A estimativa é sobre 150 mil anos atrás. Não há facilidade para rastrear, mas se pensa que pode ser. Mas autores, né, como Tallerman, já vai considerar meio milhão, 500 mil anos atrás. Então, a linguagem tem aí, provavelmente, né, o que é mais provável, de 500 mil anos a 50 mil anos atrás. Com 150 mil anos atrás, nós temos o Homo sapiens sapiens, né? Que já é realmente muito forte em relação à referência como ancestrais do ser humano, né? Então, antes da linguagem, aí vem o tema crítico de Maturana, né? Se o indivíduo não tinha linguagem, como é que ele vivia e se comunicava? Primeiro ponto, ele vivia mais o momento presente, porque ele não tinha uma linguagem interessante para o indivíduo até pensar. Os símbolos que fazem parte da linguagem contribuem para ajudar o pensamento. Porque você imagina, ele vê um animal,
Mas como é que ele comunica sobre o animal com a família dele? Que ele vê um animal perigoso. E como é que ele comunica aquilo? Então, a linguagem vai fazer parte de todo o raciocínio do ser humano. Quanto mais elementos o indivíduo põe, né, na sua linguagem, mais ele tem um raciocínio mais amplo, um raciocínio racional mais amplo. Não é? É muito interessante esse conceito. Mas se o indivíduo, então, antes ele não tinha linguagem, ele vivia mais a realidade do momento presente. E agora, com essa linguagem para tudo, né? Aí o indivíduo começa a ter uma vida mais intrapsíquica, uma vida mais virtual. Então, tem pessoas que vivem uma parte de ter o momento presente, outras virtual, mas tem pessoas que vivem quase 100% do tempo só aqui dentro dessa caixa, não é? Então, esse é o ponto. E temos que entender as consequências de viver dessa forma. E é muito importante, quando nós falamos de arquétipos, né? Vamos pensar aí sobre arquétipos. Os arquétipos são vivenciados no momento presente. O amor, por exemplo, você só vivencia no momento presente. Mas o indivíduo que pensa o tempo todo, ele não tem como amar outras pessoas. Porque o amor depende da pessoa não julgar, não comparar. E a pessoa que está pensando, ele está comparando o que ele está presenciando com aquilo que ele fixou no cérebro, que ele gravou como referência no seu cérebro, no seu arquivo morto. Então, é importante entender o momento presente e essa vida virtual. Então, nós temos aqui um indivíduo, né, estimulado hoje por todas as tecnologias a viver mais de forma virtual, que é o que temos também nessas figuras à direita, mas vemos outras pessoas fazendo exercício de momento presente, né, já que nós entendemos que a verdadeira vida, a consciência, funciona exatamente no momento presente. E aqui nós já temos, aproveitando as imagens, né, Maturana falando sobre o crescimento do cérebro através da linguagem, e vamos aproveitar para um dado moderno da neurociência. Aqui, ó, nós estamos vendo essa parte aqui, ó, essa parte aqui e essa parte aqui. E, de repente, o cérebro arredonda aqui, ó. Ao arredondamento, surge o córtex pré-frontal dentro do lobo frontal. Córtex pré-frontal é a última área de desenvolvimento do cérebro. Então, os estudos dos cientistas colocam, né, que essa área nova tem menos de 1 milhão de anos atrás. E aí é importante entender esse cérebro novo com cérebros velhos. Porque se o cérebro foi desenvolvido em camadas, essa é a última camada que está ligada ao neocórtex. A gente tem o neocórtex e temos na frente do neocórtex, então, esse córtex pré-frontal, né? O que é interessante é que o indivíduo tem uma experiência boa, repete, tem uma experiência ruim, bloqueia aquela atitude e gera um aprendizado, gera um condicionamento, não é? E isso acontece no cérebro antigo. No cérebro novo, não há condicionamento. O indivíduo analisa cada situação e toma decisão consciente, não condicionado. Então, nós vamos ver que a psicologia behaviorista atua em cima do cérebro velho, buscando perceber o reforço positivo e negativo no sentido de gerar a conduta do indivíduo, de condicioná-lo, né, para aquilo que traz prazer, para ele repetir, e evitar o que gera dor, né, como sendo um movimento, desenvolvimento do ser humano. Mas é importante entender que o cérebro foi crescendo e temos outras áreas e que elas se expressam naquilo que tem de mais importante no ser humano, que é sua consciência e seus arquétipos, e que esse movimento se faz no córtex pré-frontal, onde Antônio Damasio, neurocientista, considera que aí está o cérebro ético, o cérebro que faz escolhas conscientes. Então, era isso que eu tinha para comunicar hoje para todos vocês, e obrigado por ter assistido a esse vídeo.